Memórias de um operador da Bolsa. Capítulo 21. Estou bem ciente de que todas essas generalidades não parecem especialmente impressionantes. As generalidades raramente o parecem. Possivelmente eu poderei ter maior sucesso se der um exemplo concreto. Vou lhe contar como eu levei para o alto os preços de uma ação em 30 pontos e, fazendo isso, acumulei 7.000 ações e desenvolvi um mercado que absorveria quase qualquer quantidade de ações. Era a Imperial Steel. A ação tinha sido introduzida por pessoas de reputação e era amplamente recomendada como uma propriedade de valor. Aproximadamente 30% do capital em ações da empresa estavam em poder do público em geral, colocados por vários corretores, mas não tinha havido negócios significativos com as ações depois que elas tinham sido relacionadas na Bolsa de Valores. De tempos em tempos, alguém perguntaria a respeito dela, e um ou outro grande acionista, membro da associação original de subscritores, diria que os ganhos da companhia estavam melhores do que o esperado e que as perspectivas eram mais do que encorajadoras. Isso era verdadeiro e muito bom até certo ponto, mas não era exatamente emocionante. O apelo especulativo estava ausente, e do ponto de vista do investidor, a estabilidade do preço e a perpetuidade dos dividendos ainda não tinham sido demonstradas. Era uma ação que nunca tinha se comportado com sensacionalismo. Era tão distinta que nenhuma alta corroborativa jamais seguiu as declarações eminentemente verdadeiras dos diretores. Por outro lado, o preço também nunca tinha caído. A Imperial Steel permaneceu sem ser ilustre, cantada ou recomendada, contentando-se em ser uma daquelas ações que não caem porque ninguém vende, e que ninguém vende porque ninguém gosta de ficar vendido a descoberto numa ação que é mal distribuída. O vendedor fica muito à mercê do carregado grupo de grandes acionistas. Similarmente, não há incentivo para comprar uma ação como esta. Para o investidor, a Imperial Steel, portanto, permanecia como algo especulativo. Para o especulador, era uma ação morta, do tipo que faz de você um investidor contra sua vontade pelo simples fato de cair em sono profundo no momento em que você adquire sua posição. O sujeito que está compelido a mover um cadáver, em 1 ano ou 2, sempre perde mais que o cujo original do morto. Ele pode ter certeza de que se encontrará atracado com o corpo quando algumas coisas realmente boas vierem em sua direção. Um dia, o mais ilustre membro da Associação de Subscritores da Imperial Steel, agindo em seu nome e de seus associados, veio me ver. Eles queriam criar um mercado para as ações da empresa, das quais ele tinha 70% não distribuídos. Eles queriam que eu vendesse suas ações aos melhores preços que eles pensavam poder obter, se tentassem vender no mercado. Queriam saber em que condições eu me encarregaria do trabalho. Eu lhe disse que eu informaria em alguns dias. Então, observei a propriedade por dentro. Eu tinha especialistas para percorrer os diversos departamentos da companhia, industrial, comercial e financeiro. Eles me fizeram relatórios que não eram tendenciosos. Eu não estava procurando pelos pontos bons ou maus, mas pelos fatos, como eles eram. Os relatórios mostraram que era uma propriedade de muito valor. As perspectivas justificavam compras da ação ao preço que prevalecia no mercado, e os investidores estivessem dispostos a esperar um pouco. Dadas as circunstâncias, um avanço no preço seria, na realidade, o mais comum e legítimo de todos os movimentos do mercado, a saber, o processo de descontar o futuro. Não havia, portanto, nenhuma razão que eu pudesse ver para que não devesse, conscientemente e com confiança, encarregar da manipulação de alta da Imperial Steel. Deixei que o homem soubesse o que se passava pela minha cabeça, e ele veio ao meu escritório para conversar sobre a transação em detalhes. Disse-lhe quais eram minhas condições. Por meus serviços, não pedi dinheiro, mas opções de compra em 100.000 ações da Imperial Steel. O preço das opções variava de 70 a 100.
Aquilo poderia parecer um grande pagamento para alguns, mas eles deveriam considerar que os acionistas estavam certos de que não poderiam, por sua própria conta, vender 100.000 ações ou mesmo 50.000 a 70. Não havia mercado para a ação. Toda a conversa a respeito dos maravilhosos ganhos e excelentes perspectivas não conseguiu angariar compradores, não num grande número. E, além do mais, não podia conseguir meu pagamento em caixa sem que meus clientes ganhassem primeiro alguns milhões de dólares. O que eu ia receber não era uma exorbitante comissão de venda, era um pagamento razoável. Sabendo que a ação tinha valor real e que as condições gerais do mercado eram de alta e, portanto, favoráveis para um avanço em todas as boas ações, calculei que deveria me sair muito bem. Meus clientes, encorajados pelas opiniões que eu tinha expressado, concordaram com meus termos na mesma hora. E a transação começou com grande entusiasmo por toda parte. Realizei minha proteção o mais completamente que pude. A associação possuía ou controlava aproximadamente 70% das ações emitidas. Eles depositaram comigo seus 70% com base num acordo de confiança. Eu não tinha a intenção de ser usado como um depósito de fixo pelos grandes acionistas. Com a maioria das ações, deste modo, seguramente amarradas, eu ainda tinha 30% das ações que estavam dispersas para considerar, mas este era um risco que eu tinha que correr. Especuladores experientes nunca esperam entrar em aventuras completamente desprovidas de risco. Na realidade, não era muito mais provável que toda a ação que não estava sob custódia fosse atirada no mercado numa caída rápida, do que todos os que compraram uma apólice de seguro de vida de uma companhia morressem na mesma hora, no mesmo dia. Existem tabelas não publicadas dos riscos do mercado de ações, como existem na mortalidade humana. Tendo me protegido de alguns dos evitáveis perigos de uma transação no mercado de ações daquele tipo, eu estava pronto para começar minha campanha. O objetivo era tornar minhas opções valiosas. Para fazer isso, eu deveria forçar o preço para cima, desenvolver um mercado no qual eu pudesse vender 100.000 ações, ações das quais eu tinha opções de compra. A primeira coisa que fiz foi descobrir quantas ações provavelmente viriam ao mercado num avanço de preço. Isso era facilmente feito por meus corretores, que não tinham problema em averiguar que ação estava à venda aos preços de mercado ou um pouco acima dele. Eu não sei se os especialistas diziam a eles ou não quais as ordens tinham nos seus livros. O preço nominal era 70, mas eu não poderia vender 1.000 ações a aquele preço. Eu não tinha evidências de sequer uma demanda moderada daquele número, ou mesmo alguns pontos abaixo. Eu tive que seguir o que meus corretores descobriram, mas foi o suficiente para me mostrar quantas ações havia para vender e o quão pouco eram desejadas. Tão logo eu tive consciência desses pontos, eu silenciosamente adquiri todas as ações que estavam à venda por 70 ou mais. Quando eu digo eu, você entenderá que eu quero dizer meus corretores. As vendas eram por conta de alguns dos acionistas minoritários, porque meus clientes, naturalmente, tinham cancelado todas as ordens de venda que pudessem ter dado antes de entregarem suas ações que não estavam mais disponíveis. Não tive que comprar muitas ações. Mais do que isso, eu sabia que o tipo certo de avanço traria ao mercado outras ordens de compra e, logicamente, ordens de venda também. Eu não dei indicações de alta na Imperial Steel para ninguém. Não tive que fazê-lo. Meu trabalho era buscar influenciar diretamente o sentimento pelo melhor tipo possível de publicidade. Não quero dizer que nunca deveria haver propaganda de alta. É tão legítimo e, na verdade, tão desejável anunciar-se o valor de uma nova ação como anunciar o valor da lã, sapatos ou automóveis. Informações precisas e seguras deveriam ser dadas pelo público. Mas o que quis dizer é que a fita fez tudo o que era necessário para meu propósito. Como eu disse antes, os jornais conceituados sempre tentam dar explicações para os movimentos do mercado. É notícia. Seus leitores querem saber
não o que acontece no mercado de ações, mas por que acontece. Portanto, sem que o manipulador levante um dedo, os repórteres financeiros vão publicar toda a informação disponível e os mexericos, e também analisar os relatórios de ganhos, condições de negociação e as perspectivas, resumindo o que quer que possa trazer uma luz ao avanço. Quando quer que um jornalista ou um conhecido me pergunte minha opinião a respeito de uma ação e eu tenha uma, não hesito em expressá-la. Não dou avisos voluntários e nunca dou palpites, mas não tenho nada a ganhar com o mistério em minhas operações. Ao mesmo tempo, descubro que o melhor dos espalhadores de palpites, o mais convincente dos vendedores, é a fita. Quando eu absorvi todas as ações que estavam à venda por 70 e um pouco acima, livrei o mercado daquela pressão e, naturalmente, aquilo tornou claro, para os propósitos do negócio, qual era a linha de menor resistência da Imperial Steel. Era claramente acima. No momento em que o fato foi percebido pelos operadores observadores no pregão, eles logicamente assumiram que a ação estava propícia para um avanço. Quais as extensões, eles não podiam saber, mas eles sabiam o suficiente para começar a comprar. Sua demanda pela Imperial Steel, criada exclusivamente pela nitidez da tendência de alta, a infalível informação altista da fita, levou-me a atendê-la prontamente. Vendi aos operadores as ações que tinha comprado dos cansados pequenos acionistas no começo. Lógico que esta venda era discreta. Contento-me em atender a demanda. Não estava forçando minha ação no mercado e não queria um avanço muito rápido. Não teria sido um bom negócio vender metade das minhas 100.000 ações naquele estágio do procedimento. Meu trabalho era criar um mercado no qual eu pudesse vender todo o meu lote. Mas, apesar de eu ter vendido somente o que os operadores estavam ansiosos para comprar, o mercado ficou temporariamente privado de meu próprio poder de compra, que eu tinha, até aquele momento, empregado firmemente. No curso esperado, as compras dos operadores cessaram e o preço parou de subir. Tão logo isso aconteceu, começaram as vendas pelos desapontados que acreditavam na alta, ou por aqueles operadores cujas razões para comprar desapareceram no instante em que a tendência de alta foi contida. Mas eu estava pronto para esta venda, e no caminho de baixa, comprei de volta as ações que eu tinha vendido para os operadores alguns pontos acima. Essas compras da ação, que eu sabia estavam destinadas a serem vendidas, por sua vez interromperam o curso de baixa. E quando o preço parou de cair, as ordens de venda pararam de entrar. Então, comecei tudo de novo. Comprei todas as ações que estavam à venda no caminho de alta. Não eram muitas. E o preço começou a subir pela segunda vez, a partir de um ponto de início mais alto que 70. Não se esqueça que, no caminho de baixa, havia muitos acionistas que, não querendo perder, venderam suas ações, mas não fariam isso a 3 ou 4 pontos do topo. Estes especuladores sempre prometem que vão certamente vender se houver uma melhora. Eles colocam suas ordens de venda no caminho de alta. Então, mudam de opinião com a mudança na tendência do preço da ação. Lógico que sempre há realização de lucro no jogo seguro dos corretores rápidos, para os quais um lucro é sempre um lucro para ser realizado. Tudo o que eu tive que fazer depois disso foi repetir o processo, alternando compras e vendas, mas sempre trabalhando em direção a níveis cada vez mais altos. Algumas vezes, depois de você ter adquirido todas as ações que existem para venda, isso contribui para que os preços subam violentamente, acontecendo o que pode ser chamado de pequenas perturbações de alta na ação que você está manipulando. É uma excelente publicidade, porque provoca muitos comentários e também traz para dentro do mercado tanto os operadores profissionais como aquele grupo do público especulador que gosta de movimento. E este é, eu acho, um grupo bem grande. Eu fiz isso com a Imperial Steel. E quando quer que a demanda fosse criada por essas acelerações,
eu supria. Minha venda sempre mantinha um movimento de alta com salto, tanto em extensão quanto em velocidade. Comprando no caminho de baixa e vendendo no caminho de alta, eu estava fazendo mais que empurrar os preços para cima. Estava desenvolvendo a negociabilidade da Imperial Steel. Depois que comecei minhas operações com ela, nunca houve um movimento em que um homem não pudesse comprar ou vender a ação livremente. Quer dizer, comprar ou vender uma quantidade razoável sem causar alterações muito violentas no preço. O medo de ficar sozinho e sem ajuda se comprasse, ou em squeeze até a morte se vendesse a descoberto, tinha passado. A difusão gradual entre os profissionais e o público de uma crença na permanência do mercado para a Imperial Steel teve muito a ver com a criação da confiança no movimento. E, logicamente, a atividade também colocou um fim a uma série de outras objeções. O resultado foi que, depois de comprar e vender bons milhares de ações, tive sucesso em fazer com que as ações fossem vendidas pelo seu valor nominal. A $100 por ação, todos queriam comprar Imperial Steel. Por que não? Todos agora sabiam que era uma boa ação, que tinha sido e ainda era uma pechincha. A prova era a alta. Uma ação que podia subir 30 pontos a partir de 70, poderia subir 30 pontos mais a partir de seu valor nominal. Esta é a maneira pelo qual raciocinavam muitas pessoas. No custo de levar os preços para o alto naqueles 30 pontos, eu acumulei somente 7.000 ações. O preço deste lote alcançou uma média de exatamente 85. Isso significava um lucro de 15 pontos com a ação. Mas, lógico, meu lucro completo, ainda no papel, era muito maior. Era um lucro seguro o suficiente, pois eu tinha um mercado para tudo o que quisesse vender. A ação seria vendida por mais ainda, com a manipulação discreta, e eu tinha opções de compra progressivas em 100.000 ações, começando em 70 e terminando em 100. As circunstâncias impediram-me de levar a cabo certos planos para converter meus lucros, no papel, num bom dinheiro posado. Tinha sido, eu mesmo digo isso, uma bonita obra de manipulação, estritamente legítima e merecidamente bem-sucedida. A propriedade da companhia tinha muito valor e a ação não estava no meu preço mais alto. Um dos membros da associação original desenvolveu um desejo de assegurar o controle da propriedade, um banco proeminente com amplos recursos. O controle de uma próspera e crescente empresa como a Imperial Steel Corporation tem possivelmente mais valor para uma firma bancária que para investidores individuais. Em todo caso, esta firma me fez uma oferta para ficar com minhas opções na ação. Significava um enorme lucro para mim, e eu instantaneamente aceitei. Estou sempre disposto a vender quando posso fazer isso de uma vez e com um bom lucro. Eu estava muito satisfeito com o que eu tinha ganho com o negócio. Antes que eu me livrasse de minhas opções em 100.000 ações, entendi que estes banqueiros tinham empregado mais especialistas para fazer um ainda mais rigoroso exame da propriedade. Seus relatórios mostraram o suficiente para que eles trouxessem a mim aquela oferta. Mantive alguns milhares de ações da empresa como investimento. Acredito nela. Não havia nada a respeito de minha manipulação da Imperial Steel que não fosse o normal e seguro. Enquanto o preço subiu com minhas compras, eu sabia que estava correto. A ação nunca se tornou pesada, com dificuldade de se mover, como acontece com algumas. Quando você descobre que ela falha em responder adequadamente à sua compra, você não necessita de nenhum palpite melhor para vender. Você sabe que, se há algum valor para a ação e as condições gerais do mercado estão certas, você pode trazê-la de volta após um declínio, não importando se este é de 20 pontos. Mas eu nunca tive que fazer nada como isso na Imperial Steel. Em minha manipulação de ações, eu nunca perco a visão dos princípios básicos de negociação. Talvez você imagine por que eu repito isso.
ou porque eu sigo repisando o fato de que nunca discuto com a fita ou perco minha cabeça no mercado, por causa de seu comportamento. Você pensaria, não pensaria, que homens astutos, que ganharam com seus próprios negócios e ainda operaram com sucesso em Wall Street, algumas vezes perceberiam a sabedoria de jogar sem paixão. Bem, você ficaria surpreso com a frequência com que alguns de nossos promotores de maior sucesso comportam-se como mulheres assustadas porque o mercado não age da maneira como eles queriam. Eles parecem tomar isso como um insulto pessoal e perdem dinheiro, em primeiro lugar, por perder a cabeça. Houve muito mexerico sobre um desentendimento entre John Prentice e eu. As pessoas foram levadas a esperar uma narrativa dramática de uma operação no mercado de ações que deu errado, ou alguma trapaça que me custou, ou a ele, milhões, ou alguma coisa do gênero. Bem, não foi assim. Prentice e eu fomos amigos durante anos. Ele me deu por diversas vezes informações que fui capaz de utilizar com lucro, e eu lhe dei avisos que ele pôde ou não ter seguido. Se seguiu, poupou o dinheiro. Ele era largamente útil na organização e promoção da Petroleum Products Company. Depois de uma estreia no mercado mais ou menos bem-sucedida, as condições gerais mudaram para pior, e a nova ação não se saiu tão bem quanto Prentice e seus associados tinham esperado. Quando as condições básicas mudaram para melhor, Prentice formou um grupo e começou a operar na Pet Products. Não posso lhe contar nada a respeito de sua técnica. Ele não me contou como trabalhou, e eu não perguntei. Mas era claro, no entanto, que sua experiência em Wall Street e sua inquestionável inteligência, quaisquer que fossem, provaram ser de pouco valor, e não levou muito tempo para que o grupo descobrisse que não poderia se livrar de muitas ações. Ele deve ter tentado tudo o que sabia, porque o administrador de um grupo não pede para ser substituído por alguém de fora, a não ser que ele não se sinta à altura para a tarefa. E esta é a última coisa que o homem comum gosta de admitir. Em todo caso, ele veio até mim, e depois de algumas conversas preliminares, amigáveis, disse que queria que eu tomasse conta do mercado para Pet Products e que me livrasse das ações do grupo, que chegavam a um pouco mais de 100 mil. A ação estava sendo vendida entre 102 e 103. A coisa pareceu dúbia para mim. E eu não aceitei sua proposta, agradecendo. Mas ele insistiu para que eu aceitasse. Ele colocou as coisas no campo pessoal, de modo que, no final, eu consenti. Por natureza, não gosto de me identificar com empresas em cujos sucessos eu não posso sentir confiança. Mas também acho que um homem deve alguma coisa para seus amigos e conhecidos. Disse que faria o melhor que pudesse, mas falei que não me sentia muito convencido sobre aquilo, e enumerei os fatos adversos com os quais eu teria que contar. Mas tudo o que Prentice disse com relação a isso era que ele não estava pedindo para que eu garantisse milhões em lucros para o grupo. Ele tinha certeza que, se tomasse a direção do negócio, eu me sairia bem o bastante para satisfazer qualquer pessoa razoável. Bem, ali estava eu, engajado em fazer algo contra meu próprio julgamento. Encontrei, como temia, um estado muito duro nos negócios, devido, em grande parte, aos próprios erros de Prentice, enquanto ele estava manipulando as ações para o grupo. Mas o principal fator contra mim era o tempo. Estava convencido de que estávamos rapidamente atingindo o fim de um movimento de alta e, portanto, que o aumento do mercado, que tinha tanto encorajado Prentice, provaria ser meramente uma recuperação de pouca duração. Temia que o mercado pudesse se tornar definitivamente vendedor, antes que eu fosse capaz de realizar alguma coisa com a Pet Prentice. De qualquer maneira, tinha dado minha promessa e decidi trabalhar tão duro quanto eu sabia. Comecei a levar o preço para cima. Tive um sucesso moderado. Acho que o forcei até 107 ou por volta disso. Era bem satisfatório. E ainda fui capaz de vender um pouco de ações para manter o equilíbrio entre oferta e demanda. Não era muito, mas eu estava feliz por não ter aumentado o número de ações no grupo. Havia uma série de pessoas fora do grupo que estava somente esperando por uma pequena subida para descarregar suas ações, e eu era um enviado de Deus para eles.
Se as condições gerais estivessem melhores, eu também teria me saído melhor. Era péssimo que eu não tivesse sido chamado antes. Tudo o que podia fazer, eu sentia, era sair com a menor perda possível para o grupo. Chamei Prentice e lhe disse quais eram meus pontos de vista, mas ele começou a fazer objeções. Então expliquei a ele por que tinha tomado aquela posição. Disse: Prentice, posso sentir muito claramente o pulso do mercado. Não há resposta para a sua ação. Não há truques para ver qual é a reação do público à minha manipulação. Escute, quando a Pet Products se torna tão atrativa para os operadores quanto possível, e você dá a ela todo o suporte necessário em todas as vezes, e apesar disso tudo você descobre que o público a abandona, você pode estar certo de que algo está errado. Não com a ação, mas com o mercado. Não há absolutamente sentido em forçar o assunto. Você está destinado a perder se o fizer. O administrador de um grupo deve estar disposto a comprar sua própria ação quando tem companhia. Mas quando ele é o único comprador no mercado, ele seria um estúpido em comprá-las. Para cada 5.000 ações que eu compro, o público deveria estar disposto ou ser capaz de comprar 5.000 a mais. Mas eu certamente vou fazer toda a compra. Se o fizesse, tudo o que aconteceria seria ficar carregado com um lote de ações que eu não quero. Há somente uma coisa a ser feita, e esta é vender. E a única maneira de vender é vender. Você quer dizer vender tudo o que puder? Perguntou Prentice. Certo, eu disse. Podia ver que ele estava chegando exatamente ao ponto. Se eu vender todas as ações do grupo, você pode esperar que o preço vai cair, abaixo do valor nominal e... Não! Nunca! Ele gritou. Você teria pensado que eu estava pedindo para que ele entrasse de sócio num clube de suicidas. Prentice, eu lhe disse, é um princípio cardinal da manipulação de ação levar o preço de uma ação para cima com o objetivo de vendê-la. Mas você não vende em massa durante o avanço. Você não pode. A grande venda é feita no caminho de baixa, a partir do topo. Eu não posso levar sua venda uma ação até 125 ou 130. Gostaria, mas isso não pode ser feito. Então você terá que começar suas vendas a partir deste nível. Em minha opinião, todas as ações vão cair, e a Petroleum Products não vai ser a única exceção. É melhor ela cair agora, com a venda do grupo, que cair bruscamente no próximo mês com as vendas de alguma outra pessoa. Vai cair de qualquer maneira. Não posso ver que tenha dito algo horrível, mas você poderia ter escutado seus gritos na China. Ele simplesmente não escutaria uma coisa sequer. A ação nunca faria aquilo. Seria o diabo para os registros da ação, para não dizer das inconvenientes possibilidades para os bancos, onde a ação está custodiada como depósitos de garantia contra empréstimos e assim por diante. Eu lhe disse novamente que, em meu entendimento, nada no mundo poderia evitar que a Pet Products baixasse 15 ou 20 pontos, porque todo o mercado estava direcionado daquela maneira, e uma vez mais disse que era um absurdo esperar que a estação fosse uma brilhante exceção. Mas, novamente, meu discurso não serviu de nada. Ele insistiu para que eu desse suporte à ação. Aqui estava um astuto homem de negócios, um dos promotores de maior sucesso naqueles dias, que tinha milhões nas operações de Wall Street e sabia mais que a média dos homens sobre o jogo da especulação, realmente insistindo no suporte de uma ação no incipiente mercado baixista. Era sua ação, com certeza, mas ainda assim era um mau negócio. Aquilo ia contra a tendência natural, e eu novamente comecei a argumentar com ele. Mas nada adiantou. Ele insistiu em colocar ordens de suporte. Lógico que, quando o mercado em geral ficou fraco e o declínio começou, a importante Pet Products foi com o resto. Ao invés de vender, eu, na realidade, comprei ações para o grupo de acionistas, por ordens de Prentice. A única explicação é que Prentice não acreditou que o mercado baixista estava bem acima de nós. Eu estava confiante de que o mercado altista tinha terminado. Tinha verificado minha primeira conjectura através de testes,
não só na Pet Products, mas também em outras ações. Não esperei que o mercado baixista anunciasse sua chegada certa antes de começar a vender. Lógico que não vendi uma só ação da Pet Products, apesar de estar vendido nas outras ações. O grupo da Pet Products, como eu esperava, estava pendurado com tudo que eles tinham no começo e com tudo que eles tiveram que adquirir no fútil esforço de segurar o preço. No final, eles venderam, mas em números muito abaixo do que teriam conseguido se Prentice tivesse deixado que eu vendesse quando desejava. Não podia ser de outra maneira. Mas Prentice ainda pensa que ele estava certo, ou diz que estava. Sei que ele diz que a razão pela qual dei a ele o aviso era porque estava vendido em outras ações e o mercado em geral estava em alta. Isso implica, logicamente, que a redução na cotação da Pet Products, que deveria ter sido ocasionada pela venda das ações do grupo a qualquer preço, teria ajudado minha posição vendedora nas outras ações. Isso é tudo besteira. Eu não acreditava numa baixa porque estava vendido nas ações. Acreditava na baixa porque esta foi a maneira como eu interpretei a situação e vendi ações a descoberto somente depois que passei a acreditar na baixa. Nunca se encontra muito dinheiro quando as coisas terminam erradas. Não no mercado de ações. Meu plano de venda para as ações do grupo era baseado no que minha experiência de 20 anos, sozinho, me dizia que era possível e, portanto, sensato. Prentice deveria ter sido operador o suficiente para ver isso tão claramente quanto eu. Era muito tarde para tentar qualquer outra coisa. Suponho que Prentice reparta a desilusão de milhares de pessoas do público em geral, que pensam que um manipulador pode fazer qualquer coisa. Ele não pode. A maior coisa que Kenny fez foi a manipulação das ações ordinárias e preferenciais da US Steel na primavera de 1901. Ele teve sucesso, não porque era inteligente e hábil na resolução dos problemas, e não porque tinha uma associação dos homens mais ricos do país às suas costas. Ele teve êxito, em parte, por causa dessas razões, mas principalmente porque o mercado em geral estava certo e o estado de espírito do público estava certo. Não é um bom negócio para um homem atuar contra os ensinamentos da experiência e contra o senso comum. Mas os tolos de Wall Street não são todos estranhos. A queixa de Prentice contra mim é aquela que já disse. Ele fica irritado porque eu fiz minha manipulação não como eu queria, mas como ele me pediu que fizesse. Não há nada de misterioso, secreto ou desonesto sobre manipulação planejada para vender uma ação em massa, com a condição de que essas operações não sejam acompanhadas de informações falsas deliberadas. Manipulação segura deve ser baseada em princípios seguros de negociação. As pessoas dão grande importância às práticas dos velhos tempos, como as vendas fictícias. Mas eu posso assegurar que a mera mecânica da decepção conta muito pouco. A diferença entre a manipulação do mercado de ações e da venda de ações e títulos fora do pregão da bolsa está no caráter da clientela, mais que no caráter do apelo. JP Morgan Company vendem uma emissão de títulos ao público, ou seja, para investidores. Um manipulador vende um lote de ações para o público, ou seja, para especuladores. Um investidor procura segurança pela constância do retorno dos juros sobre o capital que ele investe. O especulador busca por lucro rápido. O manipulador necessariamente encontra seu mercado primário entre os especuladores, que estão dispostos a correr um risco maior do que o de um negócio normal, enquanto eles tenham uma chance razoável de conseguir um grande retorno sobre seu capital. Eu mesmo nunca acreditei em jogo cego. Eu posso comprar 100 mil ações, mas em ambos os casos eu devo ter uma razão para o que faço. Eu me lembro claramente como entrei no jogo da manipulação, ou seja, na promoção de ações para outros. Lembrar disso me dá prazer, porque mostra com muita beleza a atitude profissional de Wall Street em relação às operações no mercado de ações. Aconteceu depois de eu ter voltado, ou seja,
depois que minhas operações na Bethlehem Steel em 1915 colocou-me na rota da recuperação financeira. Eu operei com segurança e tive muita sorte. Nunca busquei por publicidade nos jornais, mas também não saí de meu caminho para me esconder. Ao mesmo tempo, você sabe que o profissional de Wall Street exagera tanto nos sucessos quanto nos fracassos de qualquer operador que seja ativo. E, lógico, os jornais escutam a seu respeito e publicam os rumores. Estive falido tantas vezes, de acordo com os comentários, ou ganhei tantos milhões, de acordo com as mesmas autoridades, que minha única reação a essas reportagens era imaginar como e onde tinham nascido. E como cresciam! Tive amigos corretores, uns após outros, trazendo a mesma história para mim, um pouco modificada a cada vez, aumentadas, mais detalhadas. Todo este prefácio é para lhe dizer como, pela primeira vez, eu vim a dirigir uma manipulação de uma ação para alguma outra pessoa. As histórias que os jornais publicaram de como eu tinha pago de volta inteiramente todos os milhões que eu devia, deram a partida. Minhas especulações e ganhos eram tão exagerados pelos jornais que eu era comentado em Wall Street. Já havia passado o tempo em que um operador, movimentando uma linha de 200 mil ações, podia dominar o mercado. Mas, como você sabe, o público sempre precisa encontrar sucessores para os velhos líderes. Era a reputação do Sr. Kenny como um perito nas operações de ações, um ganhador de milhões por sua própria conta, que fez com que os promotores e bancos pedissem a ele para vender grandes lotes de ações. Resumindo, seus serviços como manipulador eram solicitados por causa das histórias que Wall Street tinham escutado sobre seus sucessos prévios como operador. Mas Kenny se foi. Passou para aquele céu onde ele uma vez disse que não ficaria um momento a não ser que encontrasse esse Somb ali, esperando por ele. 2 ou 3 outros homens que fizeram a história do mercado de ações por alguns meses tinham recaído na obscuridade da inatividade prolongada. Refiro-me particularmente a alguns daqueles especuladores do Oeste que vieram a Wall Street em 1901 e depois de fazer muitos milhões com suas ações da Steel, eram lembrados em Wall Street. Eles eram, na realidade, mais superpromotores que operadores do tipo Kenny. Mas eles eram extremamente capazes, extremamente ricos e extremamente bem-sucedidos nas associações das companhias que eles e seus amigos controlavam. Eles não eram realmente grandes manipuladores, como Kenny e o governador Flower. Ainda assim, Wall Street os considerava ideais para serem assuntos de mexericos e eles certamente tiveram seguidores entre os profissionais e as casas corretoras de jogos de azar. Depois que eles pararam de operar ativamente, Wall Street encontrou-se sem manipuladores. Pelo menos, não podia ler a seu respeito nos jornais. Você se lembra do grande mercado altista que começou quando a Bolsa retomou os negócios em 1915. Enquanto o mercado se ampliava e as compras dos aliados neste país chegavam a bilhões, entramos num período de enorme prosperidade. Tão longe quanto ia a manipulação, não era necessário para ninguém levantar um dedo para criar um mercado ilimitado para uma ação companheira da guerra. Muitos homens fizeram milhões, capitalizando contratos ou mesmo promessas de contratos. Eles se tornaram promotores de sucesso, tanto com a ajuda de amigos banqueiros, quanto lançando suas companhias no mercado do curb. O público comprava qualquer coisa que fosse adequadamente recomendada. Quando o vigor da alta do mercado acabou, alguns destes promotores encontraram-se necessitados de ajuda de vendedores de ações especialistas. Quando o público está movimentando todos os tipos de ações, algumas delas compradas a preços mais altos, não é uma tarefa fácil livrar-se de ações antes não negociadas. Depois de uma alta acentuada, o público está certo de que nada vai subir. Não é que os compradores fiquem mais discriminadores, mas a compra cega acaba. É o estado de espírito que mudou. Os preços não têm nem que cair para que as pessoas fiquem pessimistas.
é suficiente que o mercado fique lento por um tempo. Em todas as altas violentas do mercado, companhias são formadas primeiramente, se não exclusivamente, para tirar vantagem do apetite do público por todos os tipos de ações. Também há promoções atrasadas. A razão pela qual os promotores cometem este erro é que, sendo humanos, eles não estão relutantes em ver o final do período próspero. Mais ainda, é um bom negócio aproveitar as chances quando os lucros possíveis são grandes o suficiente. O topo nunca está ao alcance da vista, quando a visão é prejudicada pela esperança. O homem comum vê uma ação que ninguém queria a $12 ou $14, de repente avançar para 30, que certamente é o topo, até que sobe para 50. Este é absolutamente o fim da alta. Então, ela chega até 60, 70, 75. Então, se torna uma certeza que esta ação, que algumas semanas antes era vendida por menos de 15, não pode ir mais alto. Mas ela vai a 80 e 85. Em consequência disso, o homem comum, que nunca pensa em valores, mas em preços, e não é governado em seus autos pelas condições, mas por medos, toma o caminho mais fácil. Para de pensar que deve haver um limite para os avanços. Este é o motivo pelo qual estes desinformados, que são sábios o suficiente para não comprar no topo, contribuem para o processo não realizar do seu lucro. O dinheiro grande nas grandes altas é sempre feito em primeiro lugar pelo público, no papel, e ele permanece no papel.